Muito bom dia, família! Muito bom dia! Vamos entrando, vamos aguardando aí os nossos irmãos irem entrando. Vamos lá para mais um devocional. Lembrando aos irmãos, toda segunda, toda quarta-feira, se assim Deus permitir, 7 horas da manhã, nós estamos aqui fazendo esse devocional. E para quem não puder ficar até o final, né, para quem quiser compartilhar depois para alguém, esse vídeo ele vai ficar salvo no canal. Então, caso você não fique até o final, caso você pegue essa ministração no meio, fique em paz, que esse vídeo ele fica salvo no canal. E hoje nós vamos falar do livro de Tiago. O nosso devocional está em cima do livro de Tiago, do primeiro capítulo. Então, você que pode, né, você que quer, e vai pegando sua Bíblia. Vamos ter esse tempo junto, esse tempo de partir o pão. Já já a gente começa, então dá tempo de você compartilhar esse vídeo com alguém, né? Então, se você olhar aqui embaixo, né, tem o link, tem um negocinho escrito compartilhar. Então é só clicar nele e aí ele vai te dar algumas opções para você compartilhar por e-mail, por Instagram, por WhatsApp. Então, clica aí, compartilha para alguém, e se esse canal tem te abençoado, também dá um joinha, tem um curtir aqui embaixo, e toda vez que você curte, toda vez que você comenta, toda vez que você compartilha, isso ajuda o canal da igreja a crescer mais, porque YouTube olha isso e vê que ele é algo relevante, então ele começa a espalhar para mais pessoas. Então, se esse canal tem te abençoado, se esses devocionais têm te abençoado, dá um curtir, comenta aqui, compartilha com alguém, que isso nos ajuda bastante, tá bom? Então vamos só esperar mais um pouquinho, enquanto os nossos irmãos vão entrando aí, para que o maior número de pessoas possa estar participando com a gente. E como eu falei, para você que pode, vai pegando sua Bíblia e nós vamos ler hoje no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 2. Então, para quem pode, abre a sua Bíblia e para a gente fazer essa leitura juntos, amém? Mas antes de nós fazermos a leitura, vamos orar para a gente poder começar aqui o nosso devocional, amém? Senhor meu Deus e Pai, eu te agradeço por mais um dia, podendo estar aqui diante da tua presença, podendo passar esse tempo com o Senhor, podendo passar esse tempo com os meus irmãos, podendo compartilhar essa palavra, meu Deus. Muito obrigado por mais uma manhã que o Senhor preparou, por mais esse tempo que o Senhor preparou. E eu te agradeço, Deus, porque o Senhor falou comigo através dessa palavra num tempo que eu tenho precisado demais, meu Deus. O Senhor me deu forças em muitas coisas graças a essa palavra, Pai. E eu te peço, ó Deus, que da mesma maneira que o Senhor me ajudou, da mesma maneira que o Senhor fez com que eu não desanimasse, eu te peço da mesma maneira para aqueles que estão passando pela mesma coisa, que o Senhor também venha trazer isso para eles. Espírito Santo, abra os nossos olhos, o nosso ouvido e o nosso coração, o nosso entendimento, para ouvirmos essa palavra, para recebermos a tua palavra e colocarmos ela em prática. E é isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço no teu santo e poderoso nome. Amém. Irmãos, vocês podem não estar entendendo nada, né? Porque geralmente eu gravo com a Bíblia só, né? Mas hoje, família, por motivos aí, eu estou gravando desse jeito porque... E detalhe, não está sendo ao vivo, eu estou gravando essa semente. Porque sexta-feira eu passei aí por uns bocados aí, né? Tive que ir pro hospital da madrugada de sexta para sábado e eu fui diagnosticado com bronquiolite, né? Graças a Deus não foi pneumonia. Então eu tô caminhando. Se vocês forem ver, às vezes eu vou ter que dar uma parada, uma respirada, que às vezes eu fico um pouco ofegante ainda, né? Mas como a gente teve que vir correndo aqui para Atibaia, né? Para casa dos meus pais, porque a nossa casa está em obra e eu não posso respirar poeira e tudo mais. Não deu tempo de eu pegar tripé, não deu tempo de pegar nada. Então eu fiz um esquema aqui que não ia dar para filmar de cima. Então eu falei, bom,
Hoje vai o meu rosto mesmo, então eu tô com essa cara acabada, tô com essa roupa aqui. Mas amém, o que importa é o conteúdo e não quem é que tá aparecendo aqui. Amém, família? Então, vamos lá para o livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 8 e aí a gente vai pular pro versículo 12. Às vezes vocês vão ver que meu olho vem para cá, que eu tô vendo quanto tempo que tá dando de vídeo aqui, tá bom? Para eu não esticar muito. Amém? Então vamos lá. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. E a palavra diz assim: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Agora vamos pular para o versículo 12, que ele diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu. Então, se nós pegarmos, família, e nós olharmos para a Bíblia, nós vamos encontrar várias histórias de pessoas que transformaram derrotas, que pegaram tribulações e isso transformaram em vitórias. O livro de Tiago, ele vai nos mostrar que nós podemos viver isso ainda hoje. Isso daqui não é só para o Antigo Testamento, não é só para o Novo Testamento, mas isso aqui se aplica para os dias de hoje. Então, independente de qual tribulação, independente de qual dificuldade, independente da prova que você está passando, por meio da nossa fé em Cristo Jesus, nós podemos ter vitória. E o resultado dessa vitória, família, gera em nós maturidade espiritual. Isso gera em nós um crescimento espiritual. E nesses 12 versículos aqui, na verdade 9 versículos que a gente pulou aqui, 2, eles vão nos dar algumas instruções, coisas que nós precisamos ter e fazer para vencermos em meio a essas provas. Então, se nós olharmos já logo aqui no versículo 2, a gente percebe que Deus, ele não fala se passarmos por diversas provações, mas de passarmos por diversas provações. A questão não é se vamos passar por provações, mas quando nós vamos passar por provações. Se alguém algum dia, te falou, olha, venha pro evangelho que tudo é fácil, a conta não fica mais negativa, Covid nenhum te pega, já tô cansado de falar isso aqui, te enganaram. O próprio Jesus disse em João 16:33, falou, nesse mundo vocês terão aflições. O próprio Jesus falou, a vida não vai ser fácil, a vida não vai ser tranquila. Mas vamos dar uma olhada, o que fala em Atos capítulo 14, versículo 22. Atos 14, versículo 22. Atos 14, versículo 22. Diz assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, é igual a gente fala assim, nossa, eu não tô tendo nenhuma perseguição, ninguém tá me perseguindo por ser crente e tal, não sei o quê. Cara, bem provável que alguma coisa esteja errada. Então, a mesma coisa é as tribulações. Ele fala, é necessário passar, e não é por poucas. Ele está falando, é necessário passar por muitas provações para nós entrarmos no reino de Deus. Então, todos nós passamos por tribulações, só por nós sermos seres vivos, só por nós estarmos aqui hoje, respirando. Então, é algum acidente, é alguma tragédia, é alguma doença, porque isso todo mundo pega. Isso pega. Com isso acontece com todo mundo, mas nós passamos também por sermos cristãos. Olha o que diz 1 Pedro. Eu digo isso porque, além de estarmos vivos e passarmos por essas provas que todo mundo passa,
por sermos cristãos, nós passamos também por outras coisas. Então, 1 Pedro, lá no capítulo 4, versículo 12, a palavra vai dizer assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Pedro está dizendo que o diabo, cara, ele luta contra nós. O diabo nos odeia, família. O mundo está contra nós. E o mundo, ele nos odeia, como diz João capítulo 15, versículo 18. Só que Pedro complementa com o versículo 13, dizendo assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, se nós voltarmos aqui pro livro de Tiago, a gente percebe que no versículo 2 ele fala sobre passar por diversas provações. E no original, né, no grego, esse diversas, ele não está falando de muitas. Nós acabamos de ler no livro de Atos que sim, fala de muitas, falando de quantidade, mas esse diversas, ele está falando sobre uma diversidade. Então ele está falando que as tribulações, elas são diferentes. Nós não vamos passar sempre pelas mesmas coisas. Então, se eu estou passando por coisa X, depois nós vamos passar por o Y, né, pelo Z. Então, Deus, ele pega essas provações e ele trabalha de uma maneira, família, na nossa vida, para que isso transforme algo em nós que venha revelar, que venha glorificar o nome de Deus. Eu vi um testemunho de um pastor que ele foi numa fábrica, né, foi visitar esses tecelão famosos e tudo mais. E ele disse que ele viu uma das obras, né, que esse cara fez do avesso. E ele começou a olhar e falou assim: cara, que coisa estranha, né? Um monte de fio solto, um desenho sem sentido, sem um formato, né? Sem um porquê e tudo mais. Ele disse que o guia chegou para ele e falou assim: olha, não julgue o artesão e nem a sua obra pelo lado avesso. Sabe o que esse pastor está querendo dizer? Quando nós olhamos para a nossa vida, família, nós temos essa mesma impressão, porque nós estamos olhando ela do lado avesso. Então a gente olha para a nossa vida um jeito meio estranho, olhando assim, falando assim: cara, não faz sentido isso que eu estou passando. Isso que eu estou passando não tem muita forma, não tem um porquê. Cara, por que eu estou passando isso? Então a nossa vida, a gente faz essas perguntas porque a gente olha para a nossa vida como se a gente não entendesse, mas isso porque nós estamos olhando ela do lado avesso. Somente Deus consegue ver o desenho acabado, ou seja, nós não podemos julgar o Senhor e nem a sua obra pelo que nós estamos vendo hoje, porque o seu trabalho ainda não está completo na nossa vida, família. Nós murmuramos muito, né, por conta do nosso presente, mas a gente nem imagina o que Deus está preparando no nosso futuro. A sua história, a minha história, só por nós estarmos aqui, só por você estar participando desse devocional hoje, isso mostra que a sua história ainda não acabou, ela ainda não está finalizada. Quando vivemos apenas em função do nosso presente, sem nós pensarmos no futuro, sem nós olharmos para a glória que nos aguarda, isso vai fazer com que as tribulações nos deixem cada vez mais frustrados e não aperfeiçoados, porque a gente começa a olhar e fala assim: Senhor, parece que não acaba. Então, uma das coisas essenciais para nós vencermos em meio às provações não é fingir que está tudo bem, família, nem nada disso, mas é olharmos para provações com os olhos da fé. Só que, eu não sei vocês, mas quando eu leio o versículo 2, isso me gera uma pergunta, porque ele fala sobre passarmos pelas provações com grande alegria. E a resposta está no versículo 3, vamos ler mais uma vez. Versículo 3 ele fala assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, se nós repararmos aqui, ele fala: pois vocês sabem. E esse verbo saber, ele está falando de uma mente esclarecida, de uma certeza. Então ele está falando assim: pois vocês têm a mente esclarecida, pois vocês têm a certeza que a prova da sua fé produz perseverança. Então, em cima desse versículo, eu quero trazer 3 pontos aqui. E para você que anota, você que está anotando, né, ou depois quiser pausar e ver de novo, faz muito bem.
Porque essa é a chave para nós passarmos pelas provações com grande alegria. E o primeiro ponto é que nós temos a certeza, nós temos a mente esclarecida que a nossa fé, ela sempre será provada. É só nós olharmos para Abraão. Cara, Deus chamou Abraão para viver pela fé. E Deus provou Abraão para aumentar ainda mais a sua fé. Eu fico imaginando, família. Ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai do meio da sua parentela e tal, não sei o quê. Ele não chega para Abraão e fala assim: olha, Abraão, sai aí do meio da parentela, no segundo poço, vira à esquerda, sobe as montanhas, no terceiro coqueiro à direita. Não, cara, ele só falou: só sai, só vai. Então Deus sempre nos prova, família, para fazer crescer o que nós temos de melhor em nós. Só que o diabo sempre nos tenta, e essa é a diferença. Deus, ele nos prova para crescer o que nós temos de melhor em nós, mas o diabo nos tenta para crescer o que há de pior em nós. Então, a provação da nossa fé é que vai nos mostrar se verdadeiramente nós nascemos de novo. Segundo ponto, para nós passarmos as provações com grande alegria, nós temos a certeza que a provação trabalha ao nosso favor e não contra nós. E eu posso provar isso em 2 Coríntios, vamos voltar. 2 Coríntios, nós vamos ler no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 8, diz assim: por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Versículo 18: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, ele está falando que, cara, foca no que é eterno. Não fica preso só ao presente. As provações, família, elas não vêm contra nós, mas as provações, elas vêm ao nosso favor. E o terceiro ponto, para nós passarmos com grande alegria, é que nós temos a certeza que as tribulações nos ajudam a amadurecer. O que Deus deseja produzir em nós, família? Nós vimos aqui no versículo 3 que Tiago fala que é produzir uma perseverança. E o apóstolo Paulo, ele complementa em Romanos, no capítulo 5, isso daí que Tiago está falando, Romanos capítulo 5, no versículo 3 ao 4, que diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Então, Deus, família, quer produzir em nós perseverança para que, mesmo em meio às dificuldades, independente do que você estiver passando, a gente continue, que a gente não desanime, que a gente persevere. Muitos hoje não perseveram e abandonam tudo, desistem de tudo, porque não tem paciência para nada, não quer esperar. Só que olha o que diz Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então, aqui ele está falando: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, porque quando a gente começa, quando a prova começa, nós ainda temos o fôlego, a gente começa tendo força, e ele está falando assim, cara, com essa mesma prontidão, vai até o fim, não seja negligente. Para quê? Para que recebam a herança prometida. E família, qual é a herança?
Romanos 8,17 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ele está falando aqui, e olha que poderoso isso, eu acho que vocês já ouviram falar isso diversas vezes. Ele está falando assim que a mesma herança, desculpa família, a mesma herança que Jesus tem em Deus, nós também temos. A mesma herança que Jesus tem em Deus, nós também temos. Então, a maneira do Senhor desenvolver em nós paciência, um caráter aprovado, maturidade, é por meio das tribulações. Quando tivermos a certeza disso, família, aí sim, nós vamos enfrentar as provas com alegria. Então, vamos voltar para o livro de Tiago e ler aqui no versículo 4 que ele fala: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E glória a Deus por isso, porque o nosso Deus, ele não se contenta com trabalho pela metade. O objetivo dele é fazer uma obra perfeita em nós, é criar em nós uma vida completa para que o resultado final disso seja maduros, seja íntegros, seja com caráter aprovado. Então, primeiro Deus, ele trabalha no nosso caráter para aí sim nos chamar para o seu serviço. Então, o Senhor precisa operar em nós antes, para depois operar por meio de nós. Cara, Deus trabalhou 30 anos na vida de José, passando por várias provações, né, antes de colocá-lo como governador do Egito. Então, uma pessoa madura não discute com a vontade de Deus, mas ela aceita de bom grado e obedece a Ele com alegria. E aí, o versículo 5 ao 8, ele vai falar a chave que nós precisamos. Que ele fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, Tiago mostra para nós que essas pessoas, né, que receberam essa carta, elas estavam com dificuldades para orar. Então, qual deveria ser o assunto das nossas orações quando nós estamos passando por alguma prova? E Tiago, ele nos dá a resposta, que ele fala assim: peça sabedoria. E por que nós precisamos pedir sabedoria quando passamos pela prova? Por que a gente não fala assim: Senhor, me livra dessa prova, Senhor, acaba logo com isso? E o motivo, família, para a gente não pedir para que Deus nos tire da prova, mas que Ele nos dê sabedoria, é para que a gente não desperdice as oportunidades que Deus nos dá para amadurecermos. Às vezes as pessoas podem achar isso uma loucura, mas se você está atento no que eu estou falando, do versículo 2 e do versículo 3, agora você está compreendendo o porquê que nós não podemos fugir, porquê que nós não podemos pedir para Deus nos tirar das provações. A sabedoria, família, vai nos ajudar a entender como usar essas provas que nós estamos passando para o nosso bem e para a glória de Deus. E Tiago, ele não mostra só o que pedir, mas como pedir. E ele fala: cara, peça com fé, sem duvidar. A nossa maior dificuldade, família, para termos uma resposta, né, da nossa oração, é a nossa incredulidade. Ele até compara aqui no versículo 6 o cristão, né, que duvida, como as ondas do mar, porque ele fala: meu, você é uma pessoa instável, né? Igual as ondas do mar, ele tá falando assim: uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo, sabe? Você é uma pessoa instável. Quantas vezes, família, a nossa fé já disse sim, e logo depois vem a dúvida, né? E a nossa incredulidade diz não. A gente já ouviu de Deus, Deus falou assim: cara, vai, faz. E aí no meio do caminho a nossa incredulidade começa a falar: não, sai daí enquanto dá tempo. Né? Se nós olharmos, a maior ilustração é Pedro. Cara, Pedro, ele tinha uma palavra de Jesus, cara. Jesus ireu e falou assim: ô Pedro, vem pra cá. Não, Pedro chegou e falou assim: é você mesmo, Jesus? Então deixa ele aí. Jesus falou: cara, vem. Pedro, ele tinha uma ordem, ele tinha uma palavra. Vem. Jesus estava lá no final esperando, cara. Então,
Se a gente for ver, Jesus ele fala homem de pequena fé. Em nenhum momento Jesus fala homem de nenhuma fé. Então eu creio que Pedro sim, ele teve fé quando ele saiu do barco. Cara, Pedro andou sobre as águas. Ele teve fé. Só que o problema dele foi que os olhos deles estavam fixos em Deus. Só que ele começa a olhar para a esquerda, ele começa a olhar para a direita, ele começa a falar, cara, olha o tamanho dessas ondas. Cara, olha a chuva que está rolando aqui. Né? Presumo eu que fosse, cara, quem sou eu? É Jesus que está em pé ali. Quem sou eu para ser como Jesus e andar sobre as águas? E ele começa a afundar. Então, o nosso maior problema é isso. Às vezes Jesus já falou, cara, vem. Só que a gente olha para o lado, olha para o outro e fala assim, mano, quem sou eu para estar fazendo isso? Quem sou eu para pedir para andar sobre as águas? Só que se Jesus falou, faça. Se Jesus falou, venha. Meu irmão, pode estar caindo o maior temporal do seu lado. Pode estar caindo a maior chuva. Pode estar rolando a maior onda, a maior ventania. Se Jesus falou, vai. Vai. Não deixa a sua incredulidade falar mais alto. Então se o nosso coração não tiver dúvida, cara, nós podemos pedir com fé. E Deus vai nos dar a sabedoria que nós precisamos. E aí, nós vamos pular já para o versículo 12. Para finalizar, que ele diz assim... Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então Tiago diz aqui, feliz é o homem. Essa bem-aventurança aqui, família, é algo que deveria nos alegrar muito, porque nos promete a coroa para aqueles que aguentarem as provações com paciência. E aí no versículo 12, no final do versículo 12 ele fala... aos que o amam. Então, por que nós devemos estar alegres ao enfrentar as provas? Porque amamos a Deus e Ele nos ama e por isso sabemos que Ele não vai fazer nada que venha nos prejudicar. Como eu falei lá em um dos tópicos, Deus não faz nada contra nós, mas tudo que Deus faz é ao nosso favor. Então, aonde tem amor, tem submissão, e onde tem submissão, tem obediência. Eu quero finalizar com uma frase do Josemar Bessa, que ele fala assim, esperar em Deus não é apenas sobre o que recebemos no final da espera, mas é sobre quem nos tornamos na espera. Então ele está falando assim, esperar em Deus não é apenas sobre o que nós vamos receber depois dessas provas, o que vamos receber depois dessas tribulações, mas é o que nós nos tornamos enquanto nós estamos passando por isso, cara. Então, se hoje você está passando por alguma coisa, se hoje você está passando por alguma prova, por alguma tribulação, não reclame, não julgue a obra e nem o autor sem antes esperar a obra ser completa. Amém? Então tudo o que Deus faz é para o nosso bem, porque Ele nos ama. Amém, família? Vamos orar e finalizar esse nosso devocional? Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço por mais uma manhã, por poder estar aqui em comunhão com os meus irmãos, podendo compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Deus. É um privilégio, por mais que seja gravado, por mais que não dê para eu fazer ao vivo, e o Senhor sabe, mas eu te agradeço porque eu sei o quanto essa palavra foi poderosa para mim. O Senhor sabe por tantas coisas que nós estamos passando, Deus. E essa palavra me deu muita força para passar por diversas coisas que estão acontecendo. Então, obrigado, Pai. E eu continuo te pedindo, Senhor, nos dê sabedoria, Pai. Nos ajude a enxergar a Tua prova, não como um mal, não como se o Senhor o Senhor nos esqueceu, nem nada disso. Mas o Senhor quer gerar algo em nós melhor, o Senhor quer que cresça em nós algo bom. E através disso eu creio que o Seu nome será glorificado. Então, para aqueles que estão passando também por alguma coisa e não estão entendendo, assim como eu, muitas das vezes não entendo, Pai, tranquiliza o nosso coração e nos dê sabedoria, Pai, para passarmos por aquilo que nós precisamos passar.
A tua palavra fala que o Senhor não deixa vir nenhuma prova sobre nós, que o Senhor sabe que a gente não pode aguentar. Então, se estamos passando hoje por alguma coisa, é porque o Senhor sabe que nós conseguimos, que nós podemos ser aprovados. E esse é o meu pedido, Deus. Nos ajude a sermos provados por aquilo que nós precisamos passar. Nos dê sabedoria, Deus, porque nós queremos ser aprovados pelo Senhor. Então eu te peço, ó Deus, nos encha com a tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém, família. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado por participarem aí de mais um devocional. Que Deus abençoe a vida de vocês. Para você que chegou aí no final, não deu tempo de pegar o devocional inteiro, fique em paz. Esse vídeo ele vai ficar salvo aqui no canal, é só você voltar, que daqui a pouco aí ele já tá carregado aí no canal, aí no canal da igreja. Para você que não curtiu ainda, dá um joinha aqui, que isso nos ajuda bastante. Se você não comentou também, escreve alguma coisa aí, fala aquilo que Deus ministrou ao teu coração. Compartilhe esse vídeo com alguém, né? Todo mundo passa por uma prova, como nós falamos aqui, então esse vídeo pode ajudar muitas pessoas a passarem pela prova com alegria. Então, se Deus te trouxe à memória alguém aí que está passando por alguma coisa, por alguma prova, compartilhe esse vídeo aí também, que eu creio que será uma bênção na vida dessa pessoa. Amém, família? Que Deus abençoe a vida de vocês. Até quarta-feira. Se assim Deus permitir, às 7 horas da manhã, também terá mais um devocional. Amém? Que vocês tenham uma semana abençoada. E não se esqueça, não peça para Deus te livrar da prova, mas peça para Deus te dar sabedoria. Que Deus abençoe, fique com Deus e uma semana abençoada.